Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Me chamo André, tenho 20 anos e moro no Paraná. O relato que tenho para contar aconteceu comigo quando tinha 17 anos. Bom, nessa época, minha mãe e meu pai estavam se separando. Após a separação deles, nossa casa foi vendida. Eu escolhi ficar com a minha mãe, mas sempre tive uma boa relação com meu pai. Tenho até hoje, na verdade. Nesse período, minha mãe e eu, com a parte dela do dinheiro da casa, deu entrada na compra de um apartamento na cidade. Porém, esse apartamento era novo e faltava terminar algumas coisas para a gente poder morar lá. Enquanto não ficava pronto, alugamos uma casa, mais no interior da cidade. Assim que nos mudamos, senti uma sensação muito ruim naquela casa. Difícil explicar. Mas acho que eu tenho uma certa facilidade em sentir coisas que não são desse plano. Pude perceber também, enquanto arrumava as coisas da mudança, que volta e meia, em algumas partes da casa, o ambiente ficava mais frio. Era realmente bem estranho, mas nessa época eu não acreditava em espíritos e coisas sobrenaturais. Nesse dia da mudança, minha mãe e eu fomos dormir cedo. Acho que eram umas 9 horas da noite, pois estávamos bem cansados. Acordei de madrugada, pois ouvi barulhos na cozinha. Achei que fosse minha mãe, acordada pegando algo. Então ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei e fui tomar café. E minha mãe já estava acordada, preparando o café da manhã. Então eu dei bom dia e perguntei a ela por que ela estava acordada uma hora daquelas na cozinha e ainda fazendo maior barulho. Ela respondeu que não acordou nenhuma vez de madrugada, pois havia dormindo que nem uma pedra, de tão cansada. Eu falei que estava ouvindo coisa, mas em tom de brincadeira. Bom, após isso, ficou cerca de um mês, sem acontecer nada de estranho naquela casa. Pelo menos, nada que eu tenha presenciado. Porém, certo dia, eu estava sozinho em casa no sofá da sala, assistindo TV, quando ouço uma batida na porta. Achei que minha mãe, que havia chegado, mas estranhei, pois ela tem a chave. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico, mas não tinha nada. Então voltei para o sofá e assisti TV. Quando de repente, algo bate na porta de novo. Novamente, olho pelo olho mágico da porta, e nada. Começo a ficar assustado, achando que fosse um ladrão, querendo me fazer abrir a porta ou algo do tipo. Comecei a andar pela casa, para ver se eu via passos ao redor de casa, mas nada. Até que a casa fica em silêncio. Minha TV não fazia mais barulho. Quando volto para a sala, vejo que ela estava desligada. Mas eu deixei ela ligada. Corri para o quarto e me tranquei. Fiquei lá até minha mãe voltar. Quando ela chegou, fingi que nada tinha acontecido. Acho que eu mesmo não queria acreditar que podia ser algo sobrenatural. Certa noite eu já estava me preparando para dormir, quando vejo uma mulher sair do banheiro e ir para o quarto da minha mãe. Mas não era minha mãe. E o mais bizarro, a criatura andava em direção ao quarto e ficava me encarando. Nesse momento, a casa inteira gelou, e eu corri para minha mãe, que estava na cozinha, fazendo a janta. Disse para ela o que havia visto no corredor, e disse também sobre o dia que a TV desligou sozinha. Mas ela não acreditou em mim, mesmo eu estando assustado e branco como uma vela. Comecei a ter noites horríveis. Sempre era acordado por barulhos de madrugada, mas nunca tive coragem de levantar.
Até que certo dia, na última noite que passaríamos na casa alugada, eu sou acordado de madrugada por barulhos novamente. Mas dessa vez, tomo coragem, me levanto e vou ver o que é. E para meu desespero, era aquela mulher de novo. Mas dessa vez, ainda mais demoníaca. O rosto dela não estava mais como o de uma humana. Parecia ser um demônio ou algo do tipo. Corri em direção ao quarto da minha mãe e a acordei. Estava desesperado. Não consegui nem dizer o que vi. Tremia igual vara verde. Ela vê meu estado, se levanta rápido e vai até a cozinha. Mas não tinha mais nada. Apenas uma vassoura caída no chão. Então ela disse que foi só um pesadelo e que eu devia me acalmar e dormir para preparar as coisas para a mudança, que seria no outro dia pela manhã. Então volto para meu quarto e com muita dificuldade eu consigo dormir. Acordo no outro dia e logo me levanto e vou preparar a mudança, fingindo que nada havia acontecido. Perto do almoço, eu estava sentado no sofá, mexendo no celular e esperando minha mãe fazer a comida, quando ouço ela me chamar pelo nome. André, vem aqui. Eu pergunto, que foi, mãe? E me levanto com o celular na mão. Foi aí que senti uma mão no meu ombro. Era minha mãe. Ela estava pálida e visivelmente assustada. Ela põe a mão no meu ombro e diz: Filho, não vai lá não. Não foi eu que te chamei. Nesse exato momento eu me dei conta do que estava acontecendo. Pego ela pela mão e a levo para comer fora, numa padaria perto de casa. Foi quando ela me revelou que na noite passada ela havia sonhado com essa mulher parada no pé da cama, vigiando ela enquanto ela dormia. Mas achou que fosse só um sonho. Mas que correu para a cozinha, pois por um segundo achou que pudesse ser uma pessoa real dentro de casa. Bom, se era o sonho mesmo ou uma aparição, nós não sabemos. Assim como também não sabemos o que era aquela voz me chamando na cozinha, já que quando voltamos para casa não havia mais nada. Então fizemos a mudança e hoje estamos morando no nosso apartamento, onde graças a Deus nada aconteceu até hoje. Bom, já se passaram 3 anos e minha mãe e eu sempre contamos nossas versões e tentamos descobrir o que era aquilo na casa. E até hoje ela se arrepende por não ter acreditado em mim antes. Bom, esse foi meu relato de terror, morando naquela casa maldita. Obrigado e boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo.